Salve galera, tranquilo? Num futuro próximo, um popular game show chamado Máfia conquistou a atenção do mundo, mesmo sem que ninguém soubesse quem o criou. Quando o jogo começa, há 11 participantes, incluindo 9 civis e 2 membros de gangue. Os civis devem descobrir a identidade dos membros da gangue votando em suspeitos para vencer o jogo. Mas os criminosos podem matar uma pessoa por noite. O vencedor receberá $1 bilhão, mas quem for eliminado morrerá tragicamente. Após atribuir um papel a cada jogador, o apresentador pede que os competidores se apresentem. O primeiro é um homem chamado Luca. Ele é, na verdade, um empresário muito rico que apostou tudo, inclusive a vida, porque estava cansado de uma existência monótona. Seus únicos parentes são seus filhos, que aguardam avidamente sua morte para herdar sua fortuna. O que eles não sabem é que Luca já transferiu toda a sua riqueza para eles em vida e, após sua morte, não receberão mais nada. Mesmo assim, o velho garante que não é um gangster. O próximo jogador, Ilha, afirma não ter nada a perder, pois foi diagnosticado com câncer e tem apenas 3 meses de vida. Ele decidiu entrar no jogo para ganhar dinheiro e garantir o futuro da família antes de partir. No entanto, sua esposa só quer que ele esteja ao seu lado, não que morra diante do mundo. Logo depois, o apresentador apresenta o terceiro e o quarto competidores, dizendo que esses dois têm outros motivos. Descobre-se que são criminosos perigosos que decidiram participar do jogo para tentar recuperar sua liberdade. O mais novo, Ivan, insiste que foi acusado injustamente, o que faz outro criminoso, conhecido como açougueiro, rir na cara dele. Os demais participantes se apresentam e, assim como os anteriores, todos afirmam ser civis inocentes. Ao final das apresentações, o apresentador inicia uma contagem regressiva. Os jogadores devem votar em quem acreditam ser o verdadeiro chefe da gangue. Isso provoca uma discussão acalorada entre os participantes. Uma mulher chamada Mary tenta acalmar os ânimos e pede que não percam tempo. Como ninguém sabia ao certo quem era o assassino, ela decide seguir seu instinto e acusa um homem chamado Kirill. Outro jogador, Peter, concorda de imediato e pede a todos que votem rapidamente. Mas a situação muda quando o açougueiro reconhece Mary como uma personagem famosa da TV. Ele também se lembra de que Peter era conhecido por tentar conquistar a fã número 1 da mulher, o que os torna suspeitos de serem cúmplices. Na verdade, Mary era uma dançarina famosa, mas sua carreira foi arruinada por um acidente que a deixou incapaz de andar. Sem conseguir comprar próteses caras e vendo sua fama desaparecer, ela entrou para a máfia como única forma de tentar recuperar sua vida. Quando percebe que a verdade foi exposta, Peter admite os fatos, mas garante que nenhum dos dois é membro de uma gangue. Mesmo assim, os demais jogadores votam em Mary. Ela culpa Peter por tudo e começa a chorar. Para salvá-la, Peter diz a todos que ele é o verdadeiro gangster, mas ninguém acredita. Mary acaba sendo eliminada. Ela é forçada a levantar a mão e revelar sua verdadeira identidade. Todos ficam chocados ao descobrir que ela era, de fato, uma civil. De repente, sua cadeira se move em direção a uma esfera negra, que engole todo o seu corpo. Mary desmaia. Logo, ela é transportada para um lugar sombrio, com chuva constante, nuvens escuras e relâmpagos no céu. Energia elétrica começa a persegui-la, e Mary corre desesperadamente pela floresta, tentando escapar da morte. Encurralada na beira de um penhasco, ela não tem escolha a não ser pular. A energia a alcança e a mata. Seu corpo é reduzido a pó na esfera negra. A cadeira vazia retorna para a plataforma, e os jogadores percebem que esse pode ser o destino de qualquer um deles. O anfitrião se mostra desapontado com a escolha do grupo, e a noite cai sobre a cidade. No escuro, os criminosos matam outro civil sem que os demais saibam. Quando as luzes se acendem, todos descobrem que a nova vítima é o açougueiro. Ele fica furioso e ruge de raiva, mas Peter se mostra satisfeito com o resultado e o culpa pela morte de Mary. O açougueiro também é levado para dentro da esfera negra. Ele desperta em um prédio, onde ouve aplausos vindos da sacada. Logo percebe que está em perigo. 2 homens se aproximam e começam a atacá-lo com armas, socos e chutes. Felizmente, ele reage a tempo, usa táticas sujas e mata um dos inimigos.
Mas não importa quantas vezes ele destrua seus oponentes, eles se regeneram rapidamente e continuam o ataque. Após várias rodadas de luta, o açougueiro finalmente elimina o inimigo de forma definitiva e ruge em vitória para a plateia. Os prisioneiros o aplaudem, e ele acredita que venceu, mas tudo não passa de uma armadilha do anfitrião. Cambaleando, ele recua e cai, batendo a cabeça em uma pedra. Morre como um tolo diante de todos. O jogo prossegue, e os jogadores devem votar novamente para tentar descobrir a identidade do verdadeiro gangster. Um homem misterioso chamado Constantine afirma saber quem é. Seu cérebro tem uma mutação que lhe permite prever o futuro, e ele usa esse dom como consultor de crises para grandes corporações. Constantine acusa Peter de ser o verdadeiro gangster, alegando que ele matou o açougueiro para vingar Mary. Apesar da lógica parecer fazer sentido, os jogadores hesitam em confiar em um estranho. Para a surpresa de todos, Peter concorda com a acusação. Alguns riem de sua estupidez, mas ele logo revela que Constantine também é membro de uma gangue. Com isso, todos decidem votar nos dois, mas Peter recebe a maioria dos votos e se torna o principal suspeito. Ele ri e diz que todos cometeram um erro, revelando que também é apenas um civil. Constantine, por sua vez, sorri vitoriosamente. A cadeira de Peter se ergue, e ele está radiante por finalmente poder se reunir com a mulher que ama. A esfera negra o leva a um vasto oceano, onde Peter acorda em um pequeno barco, cercado por água salgada. Ele tenta remar para longe, mas o anfitrião abre um buraco no casco, fazendo a água entrar. Para piorar, vários tubarões aparecem, cercando o barco. Peter percebe que não tem como voltar à terra firme. Decide arriscar, quebra o remo e esfaqueia uma das criaturas. O sangue atrai os outros tubarões, que se atacam entre si. Aproveitando o caos, Peter pula na água e nada desesperadamente em direção à ilha. Mas, ao se aproximar, percebe que a terra à sua frente está desaparecendo diante dos seus olhos. Logo, um tubarão o alcança e o devora, nadando rapidamente em direção aos próximos humanos. Após perceber que está prestes a ser morto, Peter começa a ver a mulher que ama antes de ser engolido pelo tubarão gigante. Como o jogador não conseguiu encontrar o líder da gangue após a morte de 3 civis, o jogo permite que o jogador vote novamente antes da noite seguinte. Um homem de meia-idade chamado Walter fala primeiro. Ele é um oficial sênior do exército com vasta experiência em combate. No entanto, após perder todos os seus homens no campo de batalha, sua psicologia se torna instável e ele acredita ser o único criminoso. Walter começa a desprezar os criminosos ao seu redor porque odeia pessoas que infringem a lei. Mas Ivan continua a dizer a todos que é inocente. A conversa é interrompida por uma mulher chamada Larissa, que pensa que o oficial é um valentão, o que força o soldado a revelar o verdadeiro crime de Ivan. O jovem tinha acabado de se formar e estava comemorando com os amigos, mas o carro deles bateu em um muro. Ivan e o motorista sobreviveram, mas seus 2 amigos morreram na explosão e os 2 foram levados ao tribunal. Infelizmente, todas as testemunhas afirmam que Ivan era o motorista naquela noite, o que leva à sua prisão imediata. Ele implora desesperadamente para que todos acreditem nele. Enquanto isso, o policial começa a discutir com Larissa, suspeitando que Ivan e a mulher sejam membros da máfia. Ele rapidamente vota na mulher e tenta convencer os outros a votarem a favor também, mas seu comportamento errático o faz parecer suspeito. Isso leva os outros a votarem nele também, condenando o policial à morte. Ele reclama com raiva dos jogadores, revelando que é apenas um civil inocente e avisando que todos eles também morrerão. A cadeira gigante começa a puxar o comandante em direção à esfera negra, enviando-o diretamente para o seu pior pesadelo. Walter é forçado a encarar a realidade. Ele comanda todos os soldados, mas eles logo são emboscados pelo inimigo e mortos um por um, deixando-o sozinho. O oficial corre sozinho em direção ao inimigo, tentando salvar seus soldados, mas só consegue assistir à carnificina causada por sua incompetência. Antes que Walter possa lamentar, ele é rapidamente cercado pelo inimigo no prédio e acaba morto a tiros junto com seus amigos. Após a morte do oficial, a noite cai e a cidade fica em silêncio enquanto a multidão começa a escolher seu próximo alvo, e as pessoas aguardam desesperadamente o resultado. Quando as luzes finalmente voltam,
o apresentador anuncia que a multidão escolheu Larissa como seu próximo alvo, mas Larissa não parece assustada. Acontece que Larissa já foi uma boa esposa e mãe com um ótimo marido, mas aos poucos ela arruinou tudo bebendo sozinha. Seus maus hábitos acabaram com seu casamento e sua família a abandonou, fazendo com que ela se isolasse em seu apartamento por anos. Tudo culminou em um dia em que ela estava dirigindo na rodovia e presenciou um acidente. Ela conseguiu salvar um jovem, que por acaso era Ivan. No entanto, Larissa confessa que também arruinou a vida do garoto ao aceitar uma grande quantia em dinheiro para acusar falsamente Ivan de ser o motorista. Ela pede desculpas ao garoto por causar-lhe tanta dor, mas, surpreendentemente, Ivan acaba perdoando-a. Logo, a cadeira começa a voar com Larissa em direção à esfera negra, preparando-se para jogá-la no pesadelo. Larissa é levada para o céu e acorda sozinha em um avião, mas logo percebe que o avião está voando em direção a uma enorme tempestade. As nuvens começam a criar tentáculos, como se tivessem vida, destruindo os motores do avião e fazendo despencar em direção ao furacão. A comissária de bordo diz a Larissa para não se preocupar, mas ela logo é levada pelos fortes ventos que destroem o avião, e todos entram em pânico. As nuvens cercam os passageiros como um grupo de demônios, distorcendo a estrutura do avião e destruindo, matando todos a bordo. Após a morte de Larissa, restam apenas 6 jogadores, e ninguém encontrou nenhum membro da gangue até hoje. Kirill acredita que o suspeito seja obviamente Ivan, pois ele deve ter reconhecido Larissa desde o início e a matado por vingança. Uma jovem chamada Katia discorda, sugerindo que poderia ter sido Constantine, já que foi ele quem fez com que todos votassem em Peter, que se revelou um plebeu. Surpreendentemente, Constantine não discute, mas simplesmente conta à mulher uma de suas profecias, dizendo que, quando ela não tivesse para onde correr, deveria ir na direção do triângulo. A votação logo começa, com Ivan e Constantine divergindo, dificultando a determinação da maioria. No entanto, o que ninguém esperava era que Constantine acabasse votando em si mesmo, chocando todos os jogadores, incluindo o próprio apresentador. Isso força a revelar que, na verdade, é um dos gangsters do jogo, e então ele é levado para uma esfera negra gigante, como os outros que foram eliminados. Constantine é colocado em uma escada escura e, eventualmente, encontra vários espelhos na parede, onde fica chocado ao descobrir que está envelhecendo rapidamente. Isso faz começar a tossir sem parar, cair no chão e morrer lentamente de velhice, mas ele não parece estar com medo. Ele diz a todos que tudo isso fazia parte de seu plano, pois ele mudou com sucesso o curso inicial do jogo. Constantine afirma que o anfitrião acabará sendo derrotado pelo que fez, pois os jogadores destruirão a existência do jogo no futuro. Constantine cai no chão e morre, mas o anfitrião ignora as ameaças de Constantine e começa a próxima rodada, onde a máfia pode matar civis novamente. Quando as luzes do prédio se acendem novamente, o anfitrião revela que a máfia escolheu Ivan como eliminado. Apesar de saber que estava prestes a morrer, o jovem percebeu que já havia vencido, pois havia provado sua inocência a todos, especialmente à mãe. Todos assistiram com tristeza enquanto Ivan era levado para a esfera negra da morte. Apesar de sua inocência, ele foi colocado em uma cela e preparado para a execução. No entanto, em sua visão, ele viu sua mãe novamente, e ela exalava orgulho do filho. Ao ver a expressão no rosto de sua mãe, Ivan finalmente encontrou coragem para encarar a morte, e todas as balas foram disparadas contra ele, tirando sua vida. Com a morte de Ivan, restavam apenas 4 jogadores, o que significava que não podiam mais cometer erros na votação, mas todos pareciam mais confusos do que antes. Ele acusou Kirill de colaborar com Katia porque os dois pareciam muito próximos, o que o levou a acreditar que eles eram, na verdade, um casal. Na verdade, eles se conheceram em um bar antes do jogo, mas Kirill negou que estivessem em conluio. Após confirmar isso, Luca acreditou que seu destino estava agora nas mãos do casal, mas Katia não conseguiu decidir quem deveria ser eliminado. O tempo se esgota rapidamente e o jogo é forçado a selecionar aleatoriamente uma vítima, que acaba sendo a própria Katia. Ela revela ser apenas uma civil. Enquanto a mulher é carregada, ela se desculpa por ter falhado com todos os jogadores, mas Kirill se liberta no último momento e agarra desesperadamente a cadeira da mulher. Isso faz com que os dois sejam levados para uma esfera negra,
com o anfitrião observando com curiosidade, pois isso nunca havia acontecido antes. Os dois são levados para um lugar misterioso, e o homem recupera a consciência e se encontra em um chão de vidro. Ele diz à mulher para não ter medo e começa a caminhar em sua direção, mas logo percebe que o chão sob eles começa a rachar. Percebendo que o tempo está se esgotando, o homem corre em direção à garota enquanto o chão sob eles começa a ruir. Kiryu chega bem a tempo, mas os dois são forçados a pular no último segundo, caindo no abismo. Quando o homem acorda, fica surpreso ao descobrir que eles ainda estão vivos, mas também percebe que estão completamente perdidos. Logo, eles notam o triângulo que Constantine mencionou e percebem que deve ser a única saída. Os dois seguem seu caminho ao longo das rochas até entrarem em um vale, mas o homem logo percebe que algo está errado, pois vários tentáculos começam a cercá-los. Isso faz com que os dois corram imediatamente, tentando escapar do monstro. Eles conseguem passar pelas rochas e entrar em uma área aberta, onde um monstro gigante feito de lava rasteja em sua direção. Kiryu ordena à garota que se esconda imediatamente enquanto ele enfrenta seu maior medo. O monstro começa a atacá-lo com suas garras, mas Kiryu se abaixa a tempo, percebendo que o monstro tem medo da luz solar, que evapora sua pele. Ao ver o colar no pescoço do inimigo, ele bola um plano para correr em direção ao monstro e subir em seu braço. Kiryu salta, agarra o colar e cai no chão enquanto o monstro avança furiosamente em sua direção. Ele então aproveita a oportunidade e reflete a luz do sol no monstro, queimando seu corpo e reduzindo-o a pó, derrotando-o. Ele pega o colar e o insere no dispositivo na parede, completando o quebra-cabeça e sendo engolido por um enorme tornado, que os leva até o apresentador. Em outro momento, a transmissão informa ao público que o jogo acabou, o assassino ainda está vivo e apenas um civil resta, o que significa que a máfia venceu. No entanto, este não é o verdadeiro final para Kiryu e Katia. O apresentador explica que tudo isso fazia parte do seu plano. Ele permitiu que o homem escapasse da cadeira para que o impossível acontecesse no jogo, porque as pessoas estavam cansadas dos mesmos resultados de sempre. Ele também revela que seus corpos ainda estão na esfera negra e permite que vivam uma vez, mas os avisa que sempre estará no controle do jogo. Algum tempo depois, Ilha consegue voltar para casa e revela que é membro da máfia e deixou $1 bilhão para seus entes queridos antes de morrer. No entanto, Constantine estava certo sobre mudar a história, e Kiryu planeja entrar no jogo novamente para finalmente pôr fim a este programa que se deleita com vidas humanas. Este vídeo termina com o filme de suspense e ficção científica de 2016, Máfia, Jogo de Sobrevivência. Espero vê-los no próximo vídeo.